aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje o mini índice, ele tinha tudo para ser chato, mas ele foi até que bem bonzinho no meu ponto de vista. Se a gente falar da movimentação inicial do dia, de fato foi muito ruim para o operacional de cruzamento de médias. Porque no 11R, movimentos curtos, bem lateral, não dando boas possibilidades. Aqueles cruzamentos que andaram pouco, então a possibilidade de ganho ali sempre os gains bem curtinhos. Como vocês sabem, eu não costumo operar nos primeiros minutos, eu sempre espero um pouco mais para fazer as minhas primeiras entradas. E já foi o suficiente para perceber que o mercado estava lateral, não só por conta da região de movimentação, como pelo tempo que ele estava demorando ali para fazer aquele movimento. Então, eu já optei por operar hoje pelo 8R. Claro que eu não ia fazer isso o dia inteiro. Eu ia fazer enquanto fosse interessante o mercado me desse condição. Porém, ele ficou assim o tempo todo, quer dizer, até o meu último trade. Hoje, eu fui nível craquinho. Fiz inúmeras operações, porque eu tava no 8R, então são trades mais curtos. Então, eu fui lá no skin the game, né? Tudo quanto era entrada, eu tava fazendo no 8R. Mas eu vou comentar primeiro o 11 e aí depois eu falo para vocês das entradas que eu fiz no 8. Então vamos lá. O mercado abriu já fazendo esse movimento duvidoso, né? Ele caiu, depois ele subiu e aí já fez um novo cruzamento de queda. Para quem consegue fazer alguma operação às 9h01, teve duas possibilidades de stop. Mas eu acho que teria que ser um robozinho para conseguir isso. Mas, vamos dizer assim, a primeira entrada que seria possível alguém ter feito seria essa daqui. Ela andou 160 pontos só, e voltou um pouquinho contra, e depois andou no máximo 200 pontos, para quem entrou e fez essa operação. Demorou bastante tempo para fazer esse movimento. Aí, teve esse cruzamento de alta aqui logo na sequência. Não acho, assim, o início do dia ele estava muito ruim de ser analisado, porque no macro ele estava meio que parado, né? Esse movimento, esse range aqui, deixa eu até colocar aqui no 25. Não me pergunte por quê, mas o meu 25 não quis abrir. Eu abri no 24 só para mostrar mais ou menos aqui para vocês. Então, olha como que foi todo esse movimento inicial. Ele fez um box para cima, um box para baixo, bem lateral. Então, não estava dando direção nenhuma. Claro, as médias flat. Então, eu não sei nem se ele vai subir, se ele vai cair, se ele tá comprador ou vendedor. É claro que ele tá com a informação do pregão anterior. Mas então não dava para saber nem para que lado que o mercado ia nesse momento. Não estava claro. Então, eu preferi ir pro 8R, porque ali, tipo, cruzou, eu vou, vai dar gain, vai dar stop e paciência. Mais ou menos isso. Então, esse início do dia não tinha como analisar de forma clara, o dia tá comprador, o dia tá vendedor. A gente ia ter que depender exclusivamente dos indicadores. Então, se a gente fosse pensar, os preços estavam abaixo da média de 200. Então, indica pra gente, né, um dia vendedor. Só que ele fez um cruzamento acima da VWAP, conseguiu romper o primeiro pivô, o cruzamento já estava dando quase no segundo pivô. Então, assim, bem difícil de ter uma análise técnica de verdade, né? Era mais uma questão de cruzamento. Os outros indicadores, bastante difícil. Aí tem região de preço, tem outras coisas que a gente poderia levar em consideração, mas qual era o mais sensato? Ficar de fora. De verdade, o mais sensato era ficar de fora. Ou fazer operações em rincos menores, que foi mais ou menos o que eu fiz, sem analisar nada, operando somente cruzamento. Então, para quem entrou aqui, não teria sido estopado, e depois ele andou no máximo 180 pontos, então andou bem pouco. Aí ele cruzou para baixo, teria estopado, esse cruzamento de alta novamente teria pago bem pouquinho, e aí depois ele voltou, né? Dificilmente alguém seguraria essa volta toda. Aí depois, mais um cruzamento de queda que andou bem pouquinho, 200 pontos, fez esse cruzamento de alta que ele foi, voltou e aí morreu, e foi essa queda que ele fez o dia inteirinho e segue caindo até agora. Essas foram as possibilidades. Então, quem tentou operar no início do dia cruzamento se deu mal. É claro que tá lateral, a gente fica fora até ter um movimento forte. Quando tem um movimento forte, ele pula de bug jump e aí teria que fazer uma entrada no meio de caminho.
Eu, particularmente hoje, como eu comentei, eu optei por fazer as minhas entradas pelo 8R, porque o dia estava lateral. E normalmente, quando ele está lateral, ele acaba dando algumas possibilidades. Então, aí eu vou mostrar para vocês as operações que eu fiz também, craquinho. Como hoje o dia estava estranho, normalmente eu faço 8R com stop do 11. Hoje eu optei por entrar com o stop do 20, ó. Com o stop do 8, já que eu tava operando o 8, eu falei, eu vou fazer esse aqui, porque eu entro com a minha mão completa de contratos, e aí eu não fico passando calor com muitos pontos. Então, nessa primeira entrada, se eu tivesse com stop de 160, ele não teria pego, de 120 ele pegou e andou. Então, tomei o primeiro stop aqui nessa alta. Aí, na sequência, fiz esse cruzamento de queda, aquilo que eu falei. Não estava analisando o VWAP, estava analisando nada. Que estava cruzando, eu estava indo. Simples assim. A única coisa que eu fiz, eu entrei com mais contratos. Toda vez que andava 100 pontos, eu fazia parcial. Eu meio que padronizei isso, principalmente porque eu já iniciei o dia perdendo. Então, eu preferi fazer a parcial com 100 pontos para tentar estender. Então, eu vou mostrando só o número de pontos que o trade andou, não o resultado total, que é aquilo que eu comentei ontem. Aí, cruzamento de alta, 150 pontos. Fiz esse cruzamento de queda. Tava na cara que tava ruim, não tinha nada para dar bom, mas eu fui mesmo assim. E aí, deu stop. Tanto que ele estopou, eu já entrei no de alta aqui de novo. E bora pra luta. Esse aqui eu peguei 250 pontos. Novo cruzamento de queda. Peguei mais 200 pontos, ele andou até mais. Nessa altinha aqui, ele me estopou e depois subiu. Foi a mesma coisa que aquele primeiro. Ele chegou teria pago, né? Se eu tivesse com stop maior do 11R, não teria estopado. Mas aí, ele pagou... oh, meu Deus. Ele teria pago da entrada 150 pontos, mais ou menos, mas me estopou. E aí aqui, esse aqui na queda, eu peguei 1000 pontos na queda. Peguei a maior parte da queda, saí com 1000 pontos, porque já estava chegando perto da última banda da VWAP. Eu achei ele não vai se sustentar muito, mas ainda caiu mais um tanto depois que eu saí. Mas por que eu fiquei muito satisfeita? Eu nem fiz mais nada além disso hoje. Primeiro, porque depois que eu já estava positiva, eu comecei o dia negativo, né? Fiz as minhas primeiras operações fazendo parcial com 100 pontos e quando eu já estava positiva, eu parei de fazer parcial com 100 pontos. Eu comecei a deixar andar o trade para depois fazer parcial. Por exemplo, nesse aqui, eu fiz parcial com 150 pontos. Quando fez essa reversão, eu fiz a minha primeira parcial. Aí eu consegui esticar um pouco mais o trade. Aqui é a mesma coisa, eu consegui estender mais a parcial, não fiz só com 100 pontos. Porque aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, eu vou fazer parcial na primeira reversão. Sempre que tiver a primeira reversão, eu faço a minha parcial. Então, nesse daqui, eu fiz a minha parcial com 65 pontos, porque voltou. Então, não fiz com 100, esse aqui fiz numa condição pior. Agora, nessa daqui, aí foi show de bola. Porque eu fiz a minha parcial, a primeira, né? Porque eu não saí com tudo, com 380 pontos, quer dizer, quase 400 pontos para fazer parcial. Aí eu falei, eita, que desse trade agora eu não saio mais, porque meu preço foi lá para casa do chapéu. E aí eu peguei 1000 pontos nessa movimentação. Só que da hora que eu saí, ele ainda caiu mais muita coisa. E segue caindo até agora, né? Então, quem conseguiu pegar esse trade e segurar mais tempo, fez a boa. Deixa eu ver aqui, que eu nem olhei mais para ver quanto que teria dado se eu tivesse ficado no trade. Vamos ver. Oh, meu Deus. Entrei mais ou menos aqui. Eita peste, ó. 1.700 pontos. Top demais. Mas tá bom, peguei 1000 pontos nessa operação, foi show de bola. E aí no dólar, fiz pouca coisa. Vamos colocar aqui no dólar. O dólar abriu já cruzando, né? Fez esse movimento de alta, eu não fiz nada. Aí hoje eu também fui meio ousada aqui no dólar. Porque eu entrei nesse cruzamento de venda, para mim ele tava dando plenas condições, só que ele caiu, só 5 pontos, então
protegeu 1,5 ponto e subiu e me tirou. Só que eu estava convicta que era um movimento de queda, que era a tendência do movimento pela região de preço, estava acima dos 5 mil pontos, ele ia fazer essa correção e ainda ia ter notícia depois. Eu falei, mas eu vou voltar para ele. Então, quando fez esse topinho mais baixo aqui, eu fiz a minha entrada de novo, só que aí eu coloquei alvo, eu não estiquei, teria dado acho que mais de 20 pontos, mas aí eu peguei 10 pontos nessa operação e parei no dólar hoje. Aí nesse cruzamento de alta teria pago para quem entrou, pelo menos o gain mínimo, a queda também, aqui vamos ver, aqui ele andou, não teria protegido ainda, não teria estopado e depois subiu pouco, mas aqui ia ter tirado na proteção, não ia ter andado muito, aí teria dado stop nesse cruzamento de queda, no de alta não, nesse outro de queda sim, e depois ele subiu, quer dizer, um dia bem favorável para o dólar hoje também. E nas ações, eu fiz poucas ações hoje, acho que fiz umas 4 ações só, mas tiveram umas ali que eu fiz uma meia dúzia de trade, mas o dia foi positivo. Tava chatinho, andando pouco, mas deu pra garantir ali um ganhozinho no dia também. Então é isso. Quem ainda não se inscreveu na mentoria, não esquece, corre lá, vamos ficar junto lá no dia 16, pra gente ter uma resenha boa e aprender um pouquinho mais sobre esse operacional. E qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.